Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito bom revê-los novamente. Ficamos um período aqui, né, com a igreja fechada, mas tudo Deus sabe, né? Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu creio que vocês passaram um tempo gostoso com a família de vocês, né? Foi um tempo de descanso e estamos de volta. E é muito bom estar aqui. Eu comentava com o pessoal que às vezes a gente ficava lá no domingo, esperando dar o horário, aí ficava um pouquinho meio perdido, assim, poxa, e agora, né? Aí acabava fazendo qualquer outra coisa, mas é muito bom estar aqui. Muito bom ainda, mais ainda, né? Poder trazer a palavra para os irmãos, né? Então a minha oração é que vocês recebam essa palavra, que vem de Deus, não vem de mim, amém? Então, essa noite tem, né, 2025, tudo novo, né? Tô aqui com o meu 4K Full HD. Se eu precisar dele, não estranhem. Deixar ele aqui, escondidinho aqui do lado. Olha que legal. Mais uma vez o Ayrton falando sobre conversão. Gosto desse tema, né? E é interessante que não é apenas a pregação dessa noite, mas parte 1. Tá parecendo filme, né? Então teremos a parte 2 na próxima semana. Por que eu gosto de falar de conversão? Porque nós somos frutos de conversão. A nossa vida era uma antes de Cristo e a nossa vida é outra depois de Cristo. Então, é muito gostoso falar sobre esse assunto. Pelo menos eu gosto bastante. E eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias ou acessando as suas Bíblias no livro de Atos. Atos 8, de 1 a 25. Nós vamos estar trabalhando esse texto. Só que, como eu costumo fazer aqui, né, nós vamos caminhando versículo a versículo, para a gente estar entendendo melhor aquilo que a mensagem quer passar para cada um de nós. E o tema, né, além de ser a conversão, ainda ela é de fora para dentro. A conversão é de fora para dentro. Então, tem muito assunto para a gente falar sobre isso. Amém? Atos 8, vocês encontraram? Nós vamos estar lendo, então, agora, de 1 a 3. E diz assim, olha lá eu com o Full HD. Atos 8, de 1 a 3, diz assim: Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então é interessante que logo aqui no capítulo 8, começa falando sobre a morte do primeiro mártir da igreja cristã, que foi Estevão. E a morte de Estevão está narrada lá nos versos de 6 a 7, no capítulo de 6 a 7. Depois, se vocês quiserem ler, né, muito boa leitura. E após a morte de Estevão, foi o gatilho, né? Desencadeou-se uma grande perseguição em Jerusalém. E essa perseguição era liderada por Saulo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre Saulo na próxima semana. E todos os cristãos, menos os apóstolos continuaram em Jerusalém. Eles começaram a fugir por causa dessa perseguição. Começaram a fugir e eles foram para a região da Judéia e de Samaria. E por mais que isso fosse algo ruim, nossa, uma perseguição é algo ruim, mas essa perseguição serviu para a expansão do evangelho. Então, por onde os cristãos iriam, eles pregavam o evangelho. Então, o que aconteceu? O evangelho saiu de Samaria e saiu de Jerusalém e começou a ir para regiões da Judéia e de Samaria. E aí, então, aparece a figura de Filipe, que é um desses fugitivos, né, judeus, que começaram a anunciar a Cristo. E aí, vamos estar lendo do 4 ao 8, que fala sobre Filipe. Diz assim: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha que legal. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali eles anunciavam o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia.
Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria na cidade. Olha que legal. Então, Filipe, ele foi para Samaria, ele começou a pregar Jesus. Filipe fazia milagres, expulsava demônios, curava enfermos. E aí o texto fala que Filipe trouxe muita alegria para aquele lugar. Mas por que será que Filipe trouxe alegria para aquele lugar? Por que estava faltando alegria em Samaria? E a gente vai entender um pouquinho melhor por que Samaria está faltando alegria naquele lugar. Samaria, ela era a capital do Reino do Norte. E ela teve um momento no Antigo Testamento que Israel foi dividido em dois. E aí ficou o Reino do Sul, que era Judá, a capital Jerusalém, e o Reino do Norte, que era Israel, e a capital era Samaria. Então esses dois reinos, eles tinham sacerdotes próprios, eles tinham diferentes formas de cultuar a Deus, então eles eram dois reinos diferentes. E aí o que acontece? Um dia, a cidade de Samaria, ela foi invadida pelo reino assírio. E aí, os samaritanos daquela cidade foram levados cativos para a Síria. E aí, para aquela cidade não ficar improdutiva, porque algumas pessoas ainda ficaram lá, mas para ela não ficar improdutiva, o rei da Síria teve uma ideia. Ele foi lá e pegou outros povos de outras regiões e mandou para lá, mandou para aquela cidade. Aí qual foi o resultado? Houve uma mistura de povos. Ali em Samaria começou uma mistura de povos, uma mistura de cultura e principalmente uma mistura de religião. Então ali em Samaria tinha de tudo. Lá tinha fé verdadeira em Deus e também tinha fé em outros deuses. Então lá tinha o culto a Deus, mas também tinha feitiçaria e tinha idolatria, tudo junto. Então é difícil ser feliz num lugar desse, né? É difícil porque não coopera. Era uma salada, era uma mistura, né? Era uma miscigenação. E no meio dessa salada toda, né, aparece a figura, outra figura agora, de Simão, o mágico, ou Simão, o feiticeiro. Então esse Simão, ele morava nessa cidade de Samaria, em meio a toda essa mistura de povo, cultura e religião. E aí, do versos 9 a 11, vai falar sobre esse Simão, que diz assim, de 9 a 11. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, olha lá, se achava. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Então, apareceu a figura de Simão. E é interessante que Simão só cresce nesses lugares. Simão só cresce em lugar que dá para fazer uma confusão, sabe? Em lugar que está bagunçado, em lugar que a fé não está firme, que as pessoas não têm convicção. É muito mais fácil enganar as pessoas em um contexto como esse. Então aí aparece a figura de Simão. Porque ao contrário, como é? Se tudo estiver organizadinho, se tudo estiver certinho, né? Se as fé das pessoas estiverem firmes, não tem como enganar as pessoas. E aí Simão não prospera num lugar desse. E aí quando a gente para pensar sobre isso, traz uma reflexão, né? Olhando para a nossa própria vida. Como será que está a nossa vida? Será que ela está bagunçada? Ou será que ela está tudo certinha? Porque como eu disse, né? Quando há uma situação como essa, é muito mais fácil de ser enganado. É muito mais fácil de ter prejuízo. É muito mais fácil de pessoas como Simão aparecerem nesse lugar. Amém? Então a gente tem que pensar sobre isso. E essa situação de Samaria também nos chama atenção para o nosso dia de hoje. Porque Samaria não era um país misturado com povos, cultura e religião. É interessante que o Brasil também é assim. O país onde nós vivemos também ele é cheio de várias crenças, religiões e culturas. É tudo misturado, né? Então, até as próprias igrejas, elas pregam um Jesus recortado, adaptado à vida de cada um, né? Então, hoje nós temos o quê? Fé verdadeira, mas ao mesmo tempo nós temos heresias.
tudo misturado, né? Então hoje nós temos, assim como Simão, líderes espirituais que ficam se auto-intitulando, né? Então hoje não basta ser apenas pastor, a gente vê por aí, né? Então existem líderes espirituais que não são só pastores, eles têm que ser chamados de bispo, eles têm que ser chamados de apóstolos, né? Eles têm que ser chamados de ungido do Senhor. E se der, dá até para ser a quarta pessoa da Trindade, né? Então essas pessoas, elas procuram referências de grandeza. E então, assim como Simão, né? Ele também era dessa maneira. Então não é porque lá naquela igreja, lá naquela comunidade, tem um irmãozinho ali que é todo espiritual, que até tem os seus seguidores, né? Não tem aquele pessoal que fala, olha, eu sou seguidor, olha como eu gosto de fulano. Não é porque ele é dessa maneira, é que Deus está com ele. Às vezes, esses homens, Deus não está com eles, sabe? Porque existe muita soberba, existe muito interesse por trás. Então, a gente vê de uma maneira, mas Deus vê de outra maneira. E Simão, ele era desse jeito. Simão, ele se intitulava o quê? O cara, o bonzão, o importante. A palavra fala que ele era o grande poder divino. Olha que título que ele dava a si mesmo. Mas Deus não estava com ele. Deus não estava naquele negócio. E só que mesmo assim, ele conseguia enganar a muitos. Fala que ele enganava dos mais simples aos mais ricos. Então, nem essa classe social difere, né? Porque as pessoas eram enganadas. Elas eram enganadas por Simão. E isso durou por muito tempo. Mas até que um dia apareceu quem? Felipe. Apareceu Felipe, e Felipe anunciava a Cristo com autoridade, com poder, e demônios eram expulsos e doentes eram curados. Glória a Deus por isso. Quando Felipe chegou naquela cidade, ele começou a fazer um limpa. E aí fala que os demônios que ele expulsavam eram muitos. E aqueles demônios, eles saíam de lá aos gritos. Por que será que os demônios saíam aos gritos? Será que eles não falavam assim, não, tudo bem, Felipe, estou indo embora? Não, eles lutavam para ficar lá. E por que eles lutavam? Porque Samaria era a casa deles. Era aquela coisa bagunçada, era aquela coisa misturada, tinha feitiçaria, tinha idolatria. E as pessoas que começam a mexer com essas coisas, serve de alerta para cada um de nós. Porque aonde tem feitiçaria, tem demônio. Então, aqueles que gostam de mexer com feitiçaria, adivinhações, ocultismo, espiritismo, todas essas coisas têm demônio por trás. Então, resumindo, quem fica caçando essas coisas, certamente vai encontrar. Né? Aquele que gosta de brincar com cobra, um dia a cobra vai picar, sabe? Então, por quê? Porque a conta vem. Por trás de todas essas coisas, existe o agir de Satanás. Satanás ama agir através dessas práticas. Mas, ainda bem que apareceu o Felipe por lá, né? Então, o Felipe, ele começou a pregar a Cristo, cheio de unção e de autoridade. E aí, o que o Felipe fez? Deu um limpa, expulsou os demônios. E aí, trouxe alegria para aquela cidade. É o que tinha falado lá no início. Então, a partir do 12 e do 13, vai falar um pouco mais sobre o resultado da presença de Filipe naquele lugar. Amém? Estão comigo? Atos 8, de 12 a 13. Fala assim: no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Creram nele o povo, né? Todo mundo começou a crer nele. Tanto homens como mulheres. Olha o 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, presta atenção nessa palavra, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Glória a Deus. Filipe pregava Jesus Cristo. E todo mundo começou a dar atenção para ele. E o que Filipe pregava era muito maior, era mais profundo, era mais real, era mais poderoso. E aquilo que Filipe pregava diminuía a feitiçaria, diminuía tudo aquilo que estava acontecendo naquele lugar. Então aí fica uma dica para nós, não fica? Se a gente quiser combater as trevas, como é que a gente faz? A gente coloca a luz. Se o quarto está todo escuro, você vai lá e acende a luz. Então a luz é Jesus. Então nós temos que, muitas vezes, parar de ficar inventando moda.
sabe? Nós temos que pregar Jesus. Pregar o evangelho puro e verdadeiro. E é isso que Filipe estava fazendo naquele lugar, né? E o resultado foi que o povo começou a abandonar o erro e se converter. Toda a cidade começou a se converter, e aí o pessoal começou a ser batizado, inclusive o próprio Simão. Olha lá, o cara mais enrolado, o cara mais problemático, o mais pecador, também se converteu e foi batizado. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso é só para nos mostrar como Deus é bom. Como Deus é bom, porque para ele não existe o caso perdido, sabe? Aquele que a gente fala, esse é caso perdido. Para Deus, não. Por mais que nós achamos, para Deus, não. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer. Crer que Deus pode fazer. Então, se você está orando por alguém, sabe aquele que no seu coração, esse vai dar trabalho para converter? E por mais que demore, creia que Deus pode. Porque se Deus me converteu, te converteu, Ele pode fazer a mesma coisa com os outros, né? Então, glória a Deus por isso, né? Então, não desista, continue firme, lutando pelaquela vida, porque Deus vai fazer essa obra. Amém? Quem crê? Eu creio, Deus é poderoso. E aí, Simão se converteu e ele ainda começou a seguir Felipe de perto. Ele não só se converteu e falou, peraí, eu tenho que caminhar com o Felipe. Eu tenho que andar com o Felipe porque esse é o cara. Sabe, isso é muito lindo, porque isso prova que o novo convertido, ele tem fome e ele tem sede. E conforme nós caminhamos dentro da nossa vida cristã, nós começamos a perder isso. Nós começamos a perder essa fome, começamos a perder essa sede. E aí o que acontece? O Simão colou no Felipe, porque ele queria mais. Agora nós temos tudo à nossa mão, né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja, nós temos os nossos irmãos, os nossos líderes, mas aí a gente acaba perdendo essa fome e essa sede. E isso são passos essenciais para o nosso crescimento, né? Então, não pode acontecer isso, né? Nós temos que combater isso. Então, o improvável, aquele que ninguém esperava, que era o Simão, se converteu. Simão, o feiticeiro. E agora, imagina quem conhecia o Simão, né, antes. Aí deveria pensar assim, né? O homem era cheio de pecado, era cheio de soberba, praticava feitiçaria, enganava as pessoas e agora ele cria em Jesus. E além dele crer em Jesus, ele ainda seguia Filipe e isso era algo maravilhoso para as pessoas à volta dele, mas ao mesmo tempo era algo inexplicável, não é? Porque a conversão é algo inexplicável. É algo assim que aqueles que estão em volta vão olhar e vão falar assim, não pode ser. Como que aconteceu isso? Né? Como que essa pessoa mudou de uma forma para outra? Só que quando nós conhecemos mais a Cristo, a gente entende, né? A gente consegue explicar. É o agir e o poder de Deus nas nossas vidas, amém? Então, esse era o cenário. E aí agora, a partir do 14 e do 17, vamos continuar a nossa história. A partir do 14 e do 17, narra a visita de Pedro e de João, lá em Samaria. E diz assim, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles, né, as pessoas que se converteram, recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eita glória! Então a notícia do mover ali de Samaria, o mover de Deus que estava acontecendo ali em Samaria, através da vida do Filipe, foi tão grande que chegou lá em Jerusalém. Aí chegando lá em Jerusalém, enviaram o Pedro e o João para lá, falaram, olha, vai lá Pedro e João, vão lá verificar se é isso mesmo. E aí eles foram. E quando eles chegaram lá, eles testificaram realmente, esse povo está se convertendo, mas eles ainda não receberam o Espírito Santo. E aí eles foram lá, puseram-lhe as mãos e o pessoal começou a receber o Espírito Santo. Então, cara, isso é maravilhoso. Então, o que já estava bom, ficou melhor.
porque agora tinha o Espírito Santo. Então, a notícia boa aqui, nesse momento, é porque lá em Samaria tinha pregação, lá em Samaria tinha cura, lá em Samaria tinha libertação, lá em Samaria tinha conversão, e lá em Samaria tinha o Espírito Santo. Isso é bom demais. Isso é o agir de Deus. Isso é uma coisa muito boa. E no nosso meio também acontece isso. Não é só em Samaria, sabe? O mesmo poder e o mesmo agir de Deus naquele tempo é hoje também. Nós podemos ser alcançados pela graça de Deus. Mas em meio a tudo isso de bom, olha lá, em meio a todas essas coisas boas acontecendo, aparece a ganância de Simão. A ganância de Simão, ela vem à tona, ela aparece. E ela vai estar falando um pouco aqui do 18 ao 19. Vamos ler, olha que interessante. Todo mundo convertido, todo mundo beleza. Aí a partir do 18 do 19 diz assim: vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Opa, pera lá. Olha o Simão aqui dando trabalho já. Ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que eu possa, sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. Para que eu possa, né? Então, em meio a tudo isso de bom, o Simão me dá uma dessa. Como assim, né? Mas o homem não era crente agorinha mesmo? O homem não estava convertido? Como é que de uma hora para outra ele resolve comprar a unção do Espírito Santo? Olha a ideia. Ele resolveu comprar a unção do Espírito Santo. E aí ele oferece dinheiro. Então Simão demonstrou que ele ainda tinha dentro dele antigos desejos de poder e de posição social. Ele não enganava as pessoas, ele não manipulava as pessoas, ele falou: opa, olha aqui, mais uma oportunidade. E é nessa hora, né, que qual é o nosso primeiro pensamento, né? Esse Simão aí, ó, não se converteu não. Cabra safado. Tá dando de crente, mas não é. E aí como é que diz o André Valadão? Você não é crente não. O André Valadão já manda essa, né? Então, o nosso primeiro pensamento sobre uma atitude de Simão é que, cara, não é crente não esse homem, não pode ser. Esse homem não se converteu não, ele só está dando um de crente. Agora a gente precisa entender um pouquinho melhor esse ponto, para que não haja esse julgamento errado. Como diz a palavra de Deus, tem joio no meio do trigo. Está lá em Marcos 13, de 24 a 30, depois vocês dão uma olhada lá também. Sabe a parábola do joio e do trigo? Fala que os servos falaram assim para o Senhor: olha, deixa a gente arrancar o joio. E aí o Senhor falou assim: não arranca não, porque eles são muito parecidos. Então se vocês arrancarem o trigo, pode ser que vocês arranquem o joio junto. Então faz o seguinte, deixa como está. Deixa os dois crescer juntos. E a parábola fala que no final haverá separação. No final, Deus, o próprio Deus, fará essa separação. Então, por mais que nós pensamos estar certos, nós não podemos fazer julgamentos precipitados. Nós não podemos tomar atitudes precipitadas. Por quê? Porque é só Deus que conhece o coração. Externamente a gente olha e julga, mas é só Deus que conhece o coração. Amém? Vocês creem nisso? Eu creio. E aí o que aconteceu? É nesse ponto que eu gostaria de falar um pouco mais sobre a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite está falando aqui, ó, é uma conversão. Amém? Só que ela é de fora para dentro. Então está falando assim que esse assunto, para que nós não venhamos a julgar ninguém, nós precisamos entender. Então, basicamente, a conversão, ela é o quê? Ela é uma mudança de direção, como eu disse no início. E ela começa na nossa mente e ela passa para as nossas atitudes. Então, nós estávamos em uma direção e depois nós aceitamos a Jesus e nós mudamos de direção. Nós começamos a fazer uma nova caminhada, a andar em uma nova estrada, agora com Cristo Jesus. E essa nova direção, esse novo caminho, ela é baseado agora na palavra de Deus. Então, eu creio que cada um de nós aqui teve a sua própria experiência de conversão. Por quê? Porque Deus age de uma forma particular.
Ele age de uma forma individual. Então, se eu perguntar para cada um de vocês, cada um teve uma experiência no dia da sua conversão. Então, mas a única coisa que é certa de todas essas experiências é que nós precisamos desconstruir algumas coisas, aquelas coisas que a gente acreditava, que a gente achava estar correta, e precisamos construir novas coisas, novos entendimentos a partir da palavra de Deus. Então, nesse ponto, para alguns, é mais rápido. Tem gente que consegue desconstruir e construir rapidinho, mas tem gente que é mais lento. Tem gente que vai passar por alguns processos mais dolorosos. E é durante esses processos que muitos irmãos vão ter cara de joia ainda, sabe? Você vai falar, esse aí, sei não. Mas ele é trigo. Ele já se converteu, mas ele está passando por um processo de desconstrução e construção. Então tem irmão que vai demorar um pouquinho mais para amadurecer. Tem irmão que vai dar um pouquinho mais de trabalho. E dá, né? Você sabe que dá mesmo. Então tem irmão que vai precisar de um cuidado maior. Tem irmão que vai precisar de um acompanhamento. Mas nesse processo, ele já é trigo, mas ele só não está maduro. Entenderam? Então, isso aconteceu com Simão. E também aconteceu comigo. Vou dar um testemunho meu, né? Quando eu vim para a igreja evangélica, eu vim de uma outra religião. E nessa outra religião, eu tinha as minhas crenças e os meus costumes. Então, quando eu cheguei na igreja evangélica, eu precisei desconstruir aquilo que eu acreditava estar correto e precisei reconstruir um novo entendimento. Isso levou um tempo na minha vida. Por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eu já entendia sobre Jesus, eu já cria em Deus, porque tem gente que nem crê em Deus. Tem gente que a gente conversa na rua, a gente fala, é impossível. A pessoa não crê em Deus nem em Jesus. O básico, né? Mas eu já tinha isso. Eu cria em Deus, eu cria em Jesus. Mas aí começaram a me explicar sobre o Espírito Santo, eu já fiquei meio confuso. Aí começaram a explicar como é o agir no mundo espiritual, eu fiquei mais confuso ainda. Falei, pera lá, gente, vai devagar comigo. E aí, o que eu precisei? Precisei de tempo. Precisei de tempo para eu fazer essa nova visão, né? Essa nova construção do meu entendimento. Mas isso não queria dizer que eu não tinha me convertido. Sabe? Aquelas pessoas ainda que estão enraizadas ainda naquilo que elas vieram, não anula a conversão delas. A gente crê que Deus já fez. Ela só está melhorando, amadurecendo. E a mesma coisa serve para aqueles que tinham algum tipo de vício. Tem gente que vem com vício para a igreja, tem gente que vem com fraquezas, tem gente que vem com pecado, e alguns conseguem abandonar isso rápido, mas outros não. Sabe aquela pessoa que é acostumada a falar palavrão, e depois ela está na igreja e de repente ela solta um palavrão? Eita glória! Está no processo. A gente releva, porque a pessoa ela viveu aquilo, então agora ela tem que desconstruir. Isso demora um tempo para ser liberto. E assim era Simão, um homem que carregava uma bagagem mundana em uma nova vida que ainda carregava coisas velhas. Então ele já estava vivendo uma nova vida, só que carregando coisas velhas. Olha, parece a gente, né? Carregando ainda coisas velhas e uma nova vida. E aí precisou de um tempo, né? E se ainda tem crente velho dando trabalho, imagina o novo. É normal. É normal. Então, conforme o nosso tema dessa noite, né? A conversão é de fora para dentro. Agora vamos explicar melhor esse fora para dentro aqui, para vocês não saírem confusos para casa. Como assim? Vamos entender. Simão, ele foi impactado de fora para dentro. Com o quê? Com as coisas que ele viu e com as coisas que ele ouviu de Filipe. Então, externamente, Simão estava pronto, mas internamente ainda precisava muito agir de Deus na vida dele. E olhando para as nossas vidas, é o que acontece com a maioria de nós também. Nós começamos a ver os nossos pastores, aos nossos líderes, os nossos irmãos, e principalmente a palavra de Deus. Tudo isso é externo. Tudo isso é que está à nossa volta. E essas coisas começam a mexer com a gente. Começa a mexer com a gente. A nossa conversão
é de fora para dentro, até tocar o coração. Sabe, ainda existe uma caminhada. E esses estímulos, né, aquilo que é externo, é que converte muita gente. Então, o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo externo que nós recebemos, que chega até o nosso coração. Então, essa é a transformação, essa é a mudança, a conversão que vem de fora para dentro. E se hoje, né, nós olharmos para as nossas vidas, como eu era lá no início e como eu sou hoje. Vocês já pararam para pensar isso? Vocês já pararam para pensar que muita coisa já foi mudada? Muitas coisas que vocês talvez entendiam de uma forma, vocês entendem de outra. Muitas coisas que vocês não entendiam de forma nenhuma, mas agora vocês entendem. E muitas coisas que vocês faziam, que hoje você sabe que é pecado, não faz mais parte da sua vida. Então, houve um antes e um depois. Então, mas isso não quer dizer que lá no início a gente não era crente. Nós éramos, mas nós estávamos, assim como Simão, nesse processo de conversão. Amém? Então, eu creio que quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o nosso entendimento vai mudando. É assim que funciona. Então, nós precisamos conhecer a Cristo. Tem uma passagem que está lá em Coríntios 13, 12, eu vou ler para vocês. Diz assim, 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então esse texto está falando assim, olha, antigamente eu via as coisas como um reflexo, algo meio embaçado. Sabe aquele espelho que está sujo? E você olha assim e fala, está meio embaçado isso aqui. Aí você vai lá e passa um paninho, aí opa, agora ficou mais limpinho, agora estou me vendo melhor. Então fala que no começo é assim, era obscuro, era uma coisa assim meio sem entendimento, mas ao passar do tempo, nós começamos a vê-lo face a face, nós começamos a conhecê-lo e ele também a nos conhecer. Olha que lindo. Essa é a conversão, é o processo de conversão. Então, existem duas coisas importantes. Sim, existe um caminho, existe um processo, mas também existe uma bagagem que precisa ser trabalhada. Aquilo que nós trazemos, né, da nossa vida precisa ser trabalhado. Ah, mas eu não sou o maior pecador. Sim, mas sempre vai ter algo para ser trabalhado. Sempre vai ter algo para que precisa melhorar nessa sua nova caminhada. Então Simão, olha lá, tentou comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. Olha as ideias do Simão. Então Simão não era convertido. Simão estava num processo de conversão. Então ainda tinha muita coisa nele que precisava ser tratada. E aí ele achou que, opa, vou dar um dinheirinho aqui e vou pegar esse dom do Espírito Santo. E aí ele recebe uma exortação de Pedro. Olha que legal. Vamos ver essa exortação? Essa exortação é linda. Está aqui, ó, de 20 a 23. Estão comigo? Atos 8, de 20 a 23. Fala assim, Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Em outras versões, morra você e o seu dinheiro. Olha que delicadeza. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte. Olha lá, você não tem parte. Você não é um de nós. Você não faz parte disso aqui. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto, o seu coração não é direito perante Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe. Tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão levou um sacode do Pedro. O Simão levou um ralo santo. Receba, né? Quem já levou um ralo santo? Eu já levei vários. Receba, né? Pedro, com toda a sua delicadeza, já mandou o Simão morrer, ele e o dinheiro dele. Ó, Simão, morre você e o seu dinheiro. Pedro estava não tem muita conversa com Pedro, né? E olha que Pedro estava num dia bom aqui, viu? Pedro estava até tranquilo, estava bonzinho. Por quê? Porque ele disse assim, arrependa-se do seu pecado,
ore a Deus. Talvez ele te perdoe. Olha lá, Simão, tenta aí, vai que dá certo. Por que eu estou falando que Pedro estava bonzinho nesse dia? Porque há uns capítulos atrás, ele se encontrou com Ananias e com Safira, o que aconteceu? Já falou, já morreu e já acabou. Não teve muita conversa com Pedro. Ele já mostrou o pecado, Ananias morreu, chamou a esposa dele, foi isso mesmo? Foi, morreu também. Agora o Simão teve uma chance. O Pedro falou assim, olha, se arrependa do seu pecado. Ore a Deus. Talvez ele te aceite, né? Talvez vai dar certo, mas faça isso. Então o Pedro foi duro? Foi. Normal. Pedro estava num dia normal assim. Pedro foi duro. Mas ele deu uma exortação certa, revelando o coração de Simão. Então a exortação parece ser algo ruim, não é? Quando a gente recebe uma exortação, mesmo que seja santa, né? Quando a gente recebe uma exortação, a gente fala, ai, tá louco. Não é assim também. Eu não mereço tudo isso. Você não pode ser assim, falar assim comigo. Né? A gente fica meio indignado, né? Mas a exortação, ela parece ser ruim, mas ela serve para nos tornar uma pessoa melhor. Porque o Pedro, o que ele fez? Ele revelou qual era o coração do Simão. Falou, Simão, peraí, seu coração não está bom ainda. Sabe, você não tem parte nesse negócio. Você não é um de nós. Então, Simão, ele estava com a intenção errada. O coração dele não era reto perante de Deus. Então, ele ainda estava preso no pecado. Ele ainda precisava tratar muitas coisas enraizadas. Enraizadas. Vocês já tentaram arrancar uma árvore? Uma coisa que está bem enraizada no chão? Né? É muito duro. Você vai lá e tenta arrancar e não dá. Umas você puxa e vai. Mas tem outras... é muito duro porque está enraizado, tinha raízes. Então, Simão carregava essa bagagem. E aí, mais uma vez, né? Nós precisamos olhar para a nossa vida. Mais uma vez, nós precisamos olhar para o nosso processo de conversão. E aí vem as perguntas, né? Será que existem coisas que não deveriam fazer parte da minha vida? Será que ainda tem coisas na minha vida que não deveriam estar mais aqui? Cada um sabe. Será que ainda eu estou preso a vícios, eu estou preso a pecados que eu preciso abandonar? Será que ainda tem vícios na minha vida? Será que tem pecados na minha vida que precisam ser abandonados? Será, e o pior deles, né? Será que eu estou vivendo uma vida dupla? Porque uma vida dupla é assim, né? A gente até engana as pessoas, mas a gente não consegue enganar a Deus. Então é aquela vida dupla. É aquela vida que você tem trejeitos de crente, mas você precisa ainda ser muito trabalhado, sabe? Você não engana a Deus. E aí foi Pedro, né? Olha, o seu coração não tá legal ainda, Simão. Segura a onda aí. E aí no fim, olha como é que termina essa história. É a parte mais legal. No fim, o Pedro diz para o Simão, né, fazer aquela oração de arrependimento, e o Simão, ele decide fazer uma coisa muito legal. Ele decide terceirizar essa oração. Ele fala assim, não, faz assim, ó, ora vocês por mim, para que isso não aconteça. E aí está lá no 24 e no 25, para a gente terminar o estudo dessa noite. Fala assim, no 24, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ó, terceirizou a oração. Não, faz vocês não são espirituais. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Acabou. Oi, como é que acabou a história desse jeito? Tipo assim, a história termina sem nos contar o que aconteceu com o Simão. A gente não sabe se o Simão se arrependeu, a gente não sabe se o Simão continuou firme, se o Simão se desviou. Não fala. Fala que ele terceirizou a oração, e aí o Pedro e o João falam assim, olha, beleza, estamos indo embora, vamos voltar para Jerusalém, tchau, obrigado. E aí o Simão, a gente não sabe como é que terminou a história dele. É isso que fica mais agoniante, né? Uma coisa a gente sabe. Simão, ele teve uma chance. Simão teve uma chance de se arrepender, de se consertar com Deus.
E essa decisão não dependia de outra pessoa, sabe? Não dava para terceirizar essa decisão. Essa decisão era dele. Ele que tinha que fazer isso. Então, para nós a mesma coisa. Nós é que temos que fazer. Nós é que temos que tomar atitude. Sabe, outras pessoas nos ajudam. Sim, elas nos ajudam. Mas a decisão, o querer, a vontade, tem que partir de cada um de nós. Tem que partir de cada um de nós. Então, infelizmente, nós não sabemos como terminou a história de Simão. Mas nós vemos a trajetória dessa história. Um homem mundano, que se converteu, que teve a chance de ficar firme com o Senhor e perdeu essa chance. Mas aí nós não sabemos, né, se ele se arrependeu realmente. Se ele fez essa oração, essa confissão de pecado e continuou firme. Se eu não sei a história de Simão, eu sei a minha história. Se eu não sei como terminou a história de Simão, eu preciso saber como vai terminar a minha, sabe? Então, hoje, assim como Simão, eu ainda tenho tempo para me arrepender. Eu ainda posso me arrepender. Hoje, eu ainda posso jogar fora essa bagagem de pecado e viver uma nova vida com Cristo. Não posso? Posso. Hoje, eu posso buscar a Deus e dar início a uma nova conversão. É a conversão de dentro para fora. Mas esse é o assunto da próxima semana. Olha que chique. É a conversão parte 2. Então, na próxima semana, eu gostaria de expor aos irmãos essa conversão, que é de dentro para fora, onde a gente precisa realmente investir. Nós precisamos buscar de Deus para que essa conversão aconteça. Então, essa conversão que acontece de dentro para fora, ela será o nosso assunto, né? Não percam na próxima semana. E para finalizarmos, né, o nosso estudo, a minha oração é para que Deus tenha falado com os irmãos. Eu tento deixar o mais claro possível, mas quem fala é o Espírito Santo, não sou eu. Então eu gostaria de convidar os irmãos essa noite, a pedido de Pedro, né, assim como Pedro aconselhou, fazermos uma oração de arrependimento. Pedro falou para Simão, faça uma oração de arrependimento. Ore ao Senhor, peça perdão dos seus pecados. E essa noite eu convido a igreja a olhar para a sua própria vida, a colocar para Deus, olha Deus, ainda existe isso. Eu me arrependo dessas coisas. E eu preciso, né, me libertar dessas coisas, para que eu possa servir ao Senhor com excelência. Amém? Essa vai ser o desejo do nosso coração, né? Esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar? Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos ficar de pé? Para que a gente possa orar a Deus, baseado nesse entendimento dessa noite, de que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida, e aquilo que você está lutando, Ele conhece. Aquilo que você deseja no fundo do seu coração, né? Aquilo que você reconhece que não está alinhado com a palavra de Deus, coloca na presença de Deus essa noite, para que Ele possa te libertar, para que Ele possa te curar, para que você possa viver a novidade de Deus na sua vida, né? Nós estamos falando sobre 2025, ano novo, vida nova, novidade de vida com o nosso Deus. Amém? Querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, após recebermos a Tua palavra. E essa palavra, Senhor, fala sobre a conversão de Simão, mas nós olhamos para a nossa conversão. Nós tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor, eu creio nisso. Mas ainda, Senhor, existem bagagens, ainda existem, meu Pai, muito pecado, Santo Deus, arraigado nas nossas vidas. Nós pedimos essa noite, meu Deus, com fé, que o Senhor venha, Santo Deus, e visite a cada vida aqui esta noite, Deus. Que o Senhor, ó meu Pai, entre, Santo Deus, e retire das nossas vidas esse pecado, esse vício, Santo Deus, essa fragilidade, esse desejo carnal, esse resquício, ó meu Pai, de pensamentos errados, tudo aquilo, meu Pai, que nós fizemos, ó meu Deus, lá no passado, que ainda reflete na nossa vida hoje, Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos liberte. Nós oramos agora, meu Pai, arrependidos, Deus. Nós fazemos essa oração de arrependimento por todo esse erro, meu Pai,
que nós cometemos e que ainda cometemos, meu Pai, agora conscientes, agora cientes da tua palavra, Deus. Desperta em nós, Senhor Deus, um mover do Senhor, um avivamento, um renovo, Pai. Nós estamos falando de um novo ano, meu Pai, mas nós queremos andar em novidade de vida com o Senhor. Traga, Deus, arrependimento profundo e sincero no meio do teu povo. Que nós possamos a cada dia, Deus, viver e andar em novidade de vida com o Senhor. Que esta palavra, meu Pai, venha de encontro às nossas vidas e nos exorte, meu Pai. Assim como Pedro exortou, nós precisamos ser exortados pelo Senhor, para que nós venhamos abandonar esses maus caminhos e viver, ó meu Pai, a tua palavra. Muito obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. E continua, Espírito Santo, a ministrar as nossas vidas durante toda essa noite, durante toda essa semana. E nos prepara, Santo Deus, para grandes coisas que o Senhor tem para cá essa igreja ainda. Muito obrigado, Santo Deus. Nós oramos gratos e crendo no teu poder. E crendo também que o Senhor nos ouve. Em nome do seu Filho Jesus oramos. Amém. Amém. Que palavra boa, né? Então, glória a Deus por isso. Eu me despeço também da nossa gravação aqui, né? Que os irmãos que estarão nos assistindo possam também refletir sobre essa palavra. Amém?